Olá, vamos para mais um shot de direito eleitoral, corrigindo agora o segundo simulado de direito eleitoral, elaborado pelo professor Bruno Oliveira. Nós já corrigimos o primeiro simulado, que era com relação a competências, dos órgãos da Justiça Eleitoral, bem tranquilo. E agora nós vamos para o segundo simulado e depois vai ter o terceiro e o quarto. Então fique de olho. Vá lá na página, imprima os simulados, tá? E os simulados são bem bacanas, vamos meter bronca nisso aí, tá? Então, esse simulado vai falar basicamente sobre a resolução 21.538 do TSE e o Código Eleitoral. Nós vamos pegar mais essa parte, a partir do artigo 42, tá? Então, vou tentar corrigir, assim, sendo bem breve, afinal, é um shot, né? Mas dando umas dicas aí nas questões, tá? Então, vamos lá. Dúvida, vai parando, deixa um comentário aí no vídeo ou na própria página, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Qualquer eleitor pode requerer a exclusão de outro eleitor, em razão de este ter deixado de votar em 3 eleições consecutivas, sem as devidas justificativas ou pagamento de respectivas multas. Antes de corrigir, uma coisa que eu sugiro que você faça em todos os simulados, né? Porque já que você vai estar em casa, né, ou no cursinho, e vai estar aí de posse, né, do seu material escolar, uma coisa assim, no dia da prova você vai estar só com uma caneta de uma cor. O que eu sugiro que você faça? Vou pegar uma outra cor aqui. Que com uma cor, por exemplo, você marque o tema da questão. Essa questão está falando sobre o quê? Exclusão, tá? Então, aqui, ó, a próxima vai falar de transferência, tá vendo? Aqui, ó, a outra vai falar de segunda via. Então, o que eu fiz? Quais as coisas que eu escolhi? Lógico, né, livre para você escolher a cor que você quiser. Eu marquei o tema da questão com a cor vermelha. Eu destaquei só. Então, se eu quero saber sobre a exclusão, ó, é essa questão aqui. Essa aqui vai falar sobre transferência, essa sobre segunda via. Então, porque aí você se localiza dentro da questão e também no código ou na resolução. Fica mais fácil para você. Com uma outra cor, você pode fazer o quê? Destacar quais são os trechos-chave da questão. Uma palavra que aparece, por exemplo, obrigatória, principalmente, somente, eleitor, multa, alguma coisa assim. Então, de roxo, aqui ó, eu circulei obrigatoriamente. Quer dizer que está errado? Não. Pode ser que seja certo, obrigatoriamente. Mas aí eu destaquei, eu tenho que ficar de olho nisso aqui. Porque às vezes se for lei seca, na lei não vai estar. Ou às vezes na lei vai estar. Certo? E com uma outra cor, eu fui colocando a referência, tanto no código quanto na resolução. Tá? Então isso facilita bastante, bastante mesmo. E fica bem mais organizado. Eu sou uma pessoa muito organizada, então eu acho que isso ajuda a estudar melhor. Então, voltando na primeira questão. O tema é exclusão, né? Eu destaquei de vermelho. E aonde que a gente vai achar isso? Está no artigo 71 do Código Eleitoral. Esse simulado, ele vai ficar mais na resolução e no código. No terceiro eu estava fazendo, vai pegar muita coisa. Então, por isso que essa referenciação é importante. Porque aí você passeia por toda a lei, né, que envolve justiça eleitoral. Então, de acordo com o artigo 71, olha só, são causas de cancelamento as infrações dos artigos 5º e 42, a suspensão ou perda dos direitos políticos, a pluralidade de inscrição, o falecimento do eleitor, deixar de votar em 3 eleições consecutivas e sem justificar. Isso aí é só uma observação. Aí o que ele fala? A ocorrência de qualquer das causas enumeradas nesse artigo, no parágrafo 1º, acarretará a exclusão do eleitor, que poderá ser promovida de ofício, ou seja, pelo juiz, a requerimento de delegado de partido ou de qualquer eleitor.
Então, a alternativa 1, a questão 1, ela está correta, ok? Artigo 71, parágrafo 1º do Código. Questão 2, vamos lá. Na hipótese de transferência, olha o tema aí, de domicílio eleitoral, o eleitor permanece com o número originário da inscrição, devendo ser obrigatoriamente consignada em campo próprio a sigla da unidade da federação anterior. Vamos lá no artigo 5º da resolução, parágrafo 1º. Na hipótese do caput, ou seja, que vai falar sobre a operação de transferência no artigo 5º da resolução 21.538, o eleitor permanecerá com o número originário da inscrição e deverá ser obrigatoriamente consignado no campo próprio a sigla da unidade federativa anterior, tá? Então a 2 está correta. Então, mas para essa alternativa, para essa questão 2, eu quero que você anote aí, dá uma olhadinha no artigo 12, porque no artigo 12 que vai explicar como que é o número, tá, do título de eleitor, tá? Quem que é cada número ali. Então eu fiz um esqueminha aqui, ó. Os 8 primeiros números é uma sequência numérica, né? Que vai ter lá, vai ser uma ordem. O 9º e o 10º número é a unidade da federação. Então, se for Minas Gerais, por exemplo, é o número 02. Um professor, o Fernando Castelo Branco, do Eu Vou Passar, eu assisti às aulas dele, e ele falou assim que é muito importante a gente gravar o 28, que é exterior, tá? E o 20, que é o Distrito Federal. Então, o que eu acho? Você deve gravar o número do TRE que você está fazendo, no caso, se for Minas, 02, gravar Distrito Federal, que é 20, e o exterior, que é 28, tá? E os 2 últimos números são dígitos verificadores, tá? Então, dá uma olhadinha lá no artigo 12 da resolução, que ele vai explicar direitinho como que funciona essa numeração aqui do título de eleitor, ok? Então, 2 correto. 3. Eleitor cujo título tenha sido dilacerado pelo cachorro, por exemplo, deve apresentá-lo junto ao requerimento de expedição de segunda via. Onde nós vamos achar isso? No artigo 19, parágrafo 1º da resolução. O artigo 19 vai falar da segunda via. E o que ele vai falar no primeiro parágrafo? Parágrafo 1º. Na hipótese de inutilização ou dilaceração, o requerimento será instruído com a primeira via do título. Então, cata os cacos do título de eleitor, né? Tira da boca do cachorro e leva para tirar a segunda via, ok? Então, a 3 está correta. O dilacerado deverá apresentar junto com o requerimento da segunda via, ok? Gente, tô falando rápido porque é muita coisa, já passaram 8 minutos e meio, tá? Mas na dúvida, vai voltando, tá? A ideia é ser bem, tá? 4. Ao requerer a transferência, olha aí, transferência, vamos fazer lá a conexão do título eleitoral. O eleitor deve entregar ao servidor do cartório somente o título eleitoral. Peguei minha caneta roxa e destaquei somente. Será que é só o título de eleitor? Faz sentido, pode ser, mas será que é isso mesmo? Então vamos lá. Artigo 18, que vai falar da transferência, tá? Mas no parágrafo 2º. Ao requerer a transferência, o eleitor entregará ao servidor o título eleitoral e a prova de quitação com a Justiça Eleitoral. Então, ele vai ter que entrar no site do TSE e imprimir a sua prova de quitação de justiça com a Justiça Eleitoral. Então, não é somente, risco somente aí, acrescenta título eleitoral mais prova de quitação eleitoral. Então, questão 4 está errada. Questão 5. É obrigatório que o requerimento de alistamento eleitoral, RAE, seja preenchido ou digitado na presença do requerente,
podendo ser impresso em sua ausência. Onde que vai falar isso? Logo no comecinho da resolução, que é o artigo 9º, parágrafo 1º do alistamento. Vamos lá direto para o parágrafo 1º. O RAE deve ser preenchido ou digitado e impresso na presença do requerente, ok? Então, risca aí, ó, podendo ser impresso em sua ausência. Risca essa parte. Ele tem que ser preenchido ou digitado e impresso na presença do requerente, ok? Então, questão 5, errada. O tema da questão, alistamento. Viu como é que fica fácil? Mesmo porque a resolução, né, e o código eleitoral está separado por esses temas, então facilita bastante. 6. Após submeter o pedido a despacho do juiz eleitoral, o servidor deve providenciar o preenchimento ou a digitação no sistema dos espaços que lhe são reservados no RAR. Olha, essa aqui, ela é meio de raciocínio também. Por quê? A pessoa vai submeter o pedido ao despacho do juiz. Uma coisa em branca, porque depois você, após submeter o pedido de despacho, o servidor vai preencher os espaços que lhe são reservados? Não, ele vai preencher e depois ele vai mandar para o juiz dar o ok lá. Então, o erro dessa questão não é o após, mas sim antes. E onde que está isso? Artigo 10 da resolução. Antes de submeter o pedido a despacho do juiz eleitoral, o servidor providenciar o preenchimento ou a digitação no sistema dos espaços que lhe são reservados na RAR. Margarete, mas isso é muito neném? Não, isso pode cair numa consulplano da vida, que vai fazer o TRE Minas, bem provável, tá? De cair uma questão assim. Na hora do desespero, na hora que você está comendo chocolate, na hora de fazer a prova, você não vê o após, né? E pronto, e marca como certo e perde a vaga. Não, que trágico, mas é assim mesmo. 7. O brasileiro nato não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição, subsequente à data em que completar 19 anos, fica isento de multa. Nossa, essa aqui dá um friozinho na barriga. Mas aí você tem que gravar que o procedimento de alistamento, transferência, tem que ser até 151 dias antes da eleição, tá? Eu fiz as contas aqui, eu ia conferir, antes de gravar esse short, eu ia conferir no site do TSE, só que eu esqueci. Mas eu acho, pelas minhas contas, que o 151º dia anterior à eleição de 2014 deu no dia 4 de maio. Então, só pôde fazer até 4 de maio, tá? Então, nesse caso, a pessoa que está com 19 anos, completar 19 anos, a eleição, antes da eleição, da próxima eleição, ele pode fazer a inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição sem pagar a multa? Pode, tá? É uma colher de chá que a Justiça Eleitoral deu para essa pessoa. Porque, na verdade, como ele completou 19 anos em 2013, seria o exemplo, ele já tinha que estar com o seu título de eleitor. Mas aí, como não era ano de eleição, o ano é o próximo ano, então eles deram essa chance aí. E onde que está isso? Artigo 15, eu vejo como uma colher de chá. Porque o que acontece? É obrigatório o voto após completar 18 anos. Está lá na Constituição. Tá? Mas aí o cara ficou enrolando. E quando ele fez 18 anos, vamos supor, em 2012, depois da eleição, né, vamos supor, teve eleição em 2012, prefeito e vereador. Aí ele fez 18 anos em dezembro, ok? Então não teve eleição em 2013, não foi obrigatório para ele votar. É lógico que deve ter sido obrigatório para outras coisas, né? Vamos supor, um concurso público, alistamento. Ele não tinha o título, mas também não teve eleição. Mas aí fez 19 anos em dezembro de 2013.
Opa, então ele já estava numa situação perigosa. Ele já tinha que ter esse título de eleitor, mas aí deu essa colher de chá, que ele poderia fazer inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos, tá? E aí ele ficou isento de multa. Vamos lá, artigo 15. Cadê você? Da resolução. O brasileiro nato que não se alistar até os 19 anos ou naturalizado que não se alistar até 1 ano depois de adquirida a nacionalidade brasileira incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral e cobrada no ato da inscrição. Essa é a regra. Aí vem o parágrafo único. Não se aplicará a pena ao não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição subsequente. Né? No caso, vamos supor, eleição subsequente, 2014, a data que completar 19 anos, 2013, por exemplo. Tá? Então, deu essa colherzinha de chá aí pro cara que dormiu no ponto. Então, a 7 está correta, ok? 8. A prova de residência mínima de 3 meses no novo domicílio para fim de transferência, tema transferência, do eleitor consiste em declaração sob as penas da lei do próprio interessado. Então, o que a Justiça Eleitoral considera? Que a pessoa fala assim, olha, meu endereço é rua tal, número tal, bairro tal. Ela considera que o cara está falando a verdade, entendeu? A pessoa não precisa levar o comprovante de residência. Pressupõe-se que a pessoa está dando informações verídicas, tá? Agora, se depois ela for constatado que a pessoa mentiu, aí ela vai incorrer, né? Vai ter problemas, penas com a lei aí. Então, onde está isso? Artigo 18, inciso 3º. Então, vamos ler o caput. A transferência do eleitor só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências. Residência mínima de 3 meses no novo domicílio, declarado sobre as penas de lei pelo próprio eleitor, tá? Então, pressupõe que ele está falando a verdade. 8, correto. 9. Para fins de transferência do título eleitoral, a esposa de um servidor público autárquico removido ou transferido não está sujeita à exigência de transcurso de pelo menos 1 ano do alistamento ou da última transferência, nem da residência mínima de 3 meses no novo domicílio. Ou seja, listou aqui alguma dos requisitos obrigatórios para fazer a transferência. Mas aí, como se trata de servidor público ou parente desse servidor que foi removido ou transferido, essa pessoa não está sujeita a esses requisitos. Onde está isso? Artigo 18, parágrafo 1º. Então, o 18, ele vai falar, o caput e seus incisos vai falar dos requisitos para conseguir a transferência. Pedido do cartório eleitoral do novo domicílio, né, no prazo estabelecido pela legislação vigente, que seria os 151 dias até, né, antes da eleição. Transcurso de pelo menos 1 ano do alistamento ou da última transferência, ou seja, a pessoa não pode ficar fazendo transferência de mês em mês, você tem que esperar 1 ano. 3. Residência mínima de 3 meses no novo domicílio, tá? Mas aí, no caso do servidor que foi removido ou transferido e seus parentes, não vai incorrer do requisito nem do inciso 2º e nem do 3º, tá? Questão correta. Mas aí eu quero fazer uma pegadinha. E se o servidor for promovido? Aparece lá na questão. Para fim de transferência do título eleitoral, esposa do servidor público autárquico promovido não está sujeita a exigências, blá, 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 blá. Está errado. Então, toma cuidado com isso. Não pode fazer vista grossa para isso. É removido ou transferido. Promovido, aposentado, sei lá o que, reconduzido, readaptado. Não. Removido ou transferido. Tem que ficar atento a isso, porque eu acho que é um tipo de pegadinha de consulplano, tá? 10. Aquele cuja inscrição como eleitor foi deferida por juiz eleitoral tem direito de juntar novos documentos em sua manifestação sobre o apelo interposto por delegado partidário. Nesse caso, o recorrente
pode pedir vista dos documentos por 48 horas para se manifestar sobre eles. Bom, eu não sei como é que como que vocês fizeram para corrigir essa questão, mas eu tive que dar uma garimpada, tá? Primeiro, vamos dar uma olhadinha lá no artigo 45 do Código. Por quê? Primeiro ele vai falar tanto o artigo 45, parágrafo 7º do Código, quanto, anota aí, artigo 17, parágrafo 1º da resolução. Vai falar sobre esse recurso, sobre esse apelo pelo delegado partidário no caso de deferimento de inscrição, tá? Porque essas datas são importantes. Vamos lá. Vamos direto para a resolução? Então, artigo 45, parágrafo 7º do Código e artigo 17, parágrafo 1º da resolução. Do despacho que indeferir o requerimento de inscrição, caberá recurso interposto pelo listando, no prazo de 5 dias. Então, no caso de indeferimento, eu fui tentar tirar, indeferiu, prazo de 5 dias, recurso. E do que deferir, o juiz deu ok, caberá recorrer qualquer delegado de partido político no prazo de 10 dias, tá? Contados a partir da colocação da respectiva listagem, Eu só queria passar por aqui para frisar esses prazos. Esse é a respeito da primeira parte da questão. E aí depois fala que o recorrente pode pedir vista dos documentos por 48 horas para manifestar sobre eles, ou seja, sobre o requerente quer se manifestar sobre a apelação do delegado. Onde nós vamos achar isso? Eu fui achar isso lá no artigo 267, parágrafo 5º do Código. Vamos lá. Olha só. Aqui, ó. Parágrafo 5º. Se o recorrido juntar novos documentos, terá o recorrente vista dos autos por 48 horas para falar sobre os mesmos, contado o prazo na forma deste artigo. Então, ele vai ter 48 horas para dar vistas nessa documentação do recurso que foi entrado pelo delegado. Então, a questão 10 ela está correta. Então, fique atenta a isso, a essas duas referências, tanto do artigo 17, parágrafo 1º da resolução, quanto do artigo 267, parágrafo 5º do Código. Tá? É porque é um processo. Primeiro acontece um, para depois acontecer o outro. 11. No processo de exclusão, o tema de alistamento eleitoral, a defesa pode ser realizada pelo próprio interessado, por outro eleitor ou ainda por delegado de partido. Por outro eleitor? Coisa esquisita? Pode. Artigo 73 do Código. Vamos lá. No caso de exclusão, a defesa pode ser feita pelo interessado, por outro eleitor ou por delegado de partido. Então, 11, correto. 12. Ressalvada a hipótese de falecimento, a partir da instauração do processo de exclusão, o eleitor preventivamente já não poderá votar. Busca-se com isso evitar que seja computado como válido voto passível de ser anulado posteriormente no caso de sentença final, que determina a exclusão do referido eleitor. Coisa esquisita, né? E foi instaurado o processo de exclusão. Então, instaurou o processo. E aí, com isso, você não vai poder votar, não, porque foi instaurado um processo de exclusão, a gente não sabe o que vai dar. Então, vai que você vai ser excluído mesmo depois da eleição e aí seu voto vai ficar válido. Gente, é claro que pode, né? Presunção da inocência do cara lá, ué. Às vezes a pessoa não vai ser excluída e aí vai perder o voto? Não faz o menor sentido. Vamos lá no artigo 72 do Código. Durante o processo e até a exclusão, ou seja, o cara foi excluído totalmente, pode o eleitor votar validamente. Claro, presume-se que a pessoa é inocente, ele vai poder recorrer, certo? Então, não basta a instauração do processo para ele não votar, ele tem que ser excluído totalmente.
ok? Então, a 12 está errada. 13. Apesar de prever que as informações constantes do cadastro eleitoral são acessíveis às instituições públicas e privadas e às pessoas físicas, a norma garante a preservação de informações pessoais dos eleitores, como filiação e escolaridade, como forma de resguardar a privacidade dos cidadãos. Olha, essa 13 eu achei muito legal porque ela vai falar dessas informações personalizadas. E onde que está isso? Está lá no artigo 29, tá? Parágrafo 1º. Então, vamos ler o caput primeiro. As informações constantes do cadastro eleitoral serão acessíveis às instituições públicas e privadas e às pessoas físicas. Cuidado com isso aí, hein? Nos termos dessa resolução. Parágrafo 1º. Em resguardo da privacidade do cidadão, não se fornecerão informações de caráter personalizado constantes do cadastro eleitoral. Parágrafo 2º. Consideram-se para efeitos desse artigo como informações personalizadas. Então, tem que guardar isso aí, tem que decorar, tá? O que são essas informações personalizadas? Relações de eleitores acompanhadas de dados pessoais, filiação, data de nascimento, profissão, estado civil, escolaridade, telefone e endereço. Tá? Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens. São 7 dados: filiação, escolaridade, data de nascimento, profissão, estado civil, telefone e endereço. Isso são as informações personalizadas, ok? Então, tem que guardar isso aí. E a questão falou só de filiação e escolaridade. Então, tem que resguardar isso aí? Tem. Então, a 13 está correta. 14. Do despacho que indeferiu o requerimento de transferência de domicílio eleitoral, não caberá recurso. Olha que questão é essa. Olha, a sua transferência foi indeferida. Mas peraí, por quê? Não, indeferida. Não, mas eu tenho meus motivos. Não, indeferida. Não, gente, ampla defesa, tá? A pessoa tem o direito, sim, de recurso, sim. E esse recurso é de quanto mesmo? 5 dias. No caso da pessoa que pediu, né, do cidadão que pediu, 5 dias. Artigo 18, parágrafo 5º da resolução. Eu acho que nós já até lemos essa aqui, já. Tá? Então, depois volta lá e lê ele de novo, que tem que guardar bem esses prazos. Então, se deferir o pedido, se caso indeferir o pedido do requerente, né, da transferência, 5 dias. Tanto da transferência quanto do alistamento. É igual para os dois, para esses dois processos. Então, se indeferir o pedido do requerente, recurso no prazo de 5 dias. Se deferir, o juiz deu ok. Então, o delegado ou partido político vai ter 10 dias para poder entrar com recurso contra esse deferimento do pedido. Porque eles querem avaliar, né, se está tudo bem, o interessante para os partidos é manter o eleitorado, não ficar aumentando. Então, por isso que eles vão ficar sendo chatos com isso aí, para ver se está tudo certinho. 15. Caso seja detectada a existência nos registros de determinado Tribunal Regional Eleitoral a inscrição de um mesmo eleitor em mais de uma zona eleitoral sob sua jurisdição, o fato deverá ser comunicado ao juiz competente para que se proceda ao cancelamento de uma das inscrições. Então, nesse caso, nós vamos usar o código, artigo 71 e 74. O 71 vai falar sobre as causas de cancelamento, mas lá no parágrafo 1º vai falar que as ocorrências de qualquer das causas enumeradas nesse artigo, vai falar entre os incisos lá. Artigo 71, inciso 3º, pluralidade de inscrição, que é o caso dessa questão. Então, parágrafo 1º. A ocorrência de qualquer dessas causas enumeradas nesse artigo acarretará a exclusão do eleitor, que poderá ser promovida de ofício, ou seja, pelo juiz. E no 74 vai falar disso de novo.
a exclusão será mandada processar de ofício pelo juiz eleitoral, sempre que tiver conhecimento de alguma das causas de cancelamento, que é infração do artigo 5º 42, suspensão por direito político, pluralidade de inscrição, que é esse caso, falecimento do eleitor e deixar de votar de 3 eleições consecutivas e sem justificar. Então, a 15 está correta, é o juiz competente que vai proceder ao cancelamento da inscrição. Vou fazer uma pausa aqui que eu tenho que abrir a porta pro cachorro. Hoje ele não latiu ainda não, mas espero que não late até o final, né? Depois eu vou apresentar o Messi para vocês, tá? Tem um Messi aqui em casa. Então tá, beleza, a 15 correta. 16. Cessada a causa do cancelamento, o eleitor estará automaticamente qualificado a votar. Nesse caso, da questão 16, o tema seria causa de cancelamento e eu grifei de roxo o automaticamente. Será que é assim, ó? Automaticamente? Não, vamos lá. Artigo 52 da resolução. Vamos lá, 52, aqui. A regularização de situação eleitoral de pessoa com restrição de direitos políticos somente será possível mediante comprovação de haver cessado o impedimento. Então, ele vai ter que ir atrás da Justiça Eleitoral e mostrar que ele já não deve mais nada, para ele poder voltar a ser um eleitor regularizado, ok? Então, a 16 está errada. 17. O processo de cancelamento de alistamento eleitoral não pode ser iniciado de ofício por juiz eleitoral. Gente, o juiz vai ficar lá de braço cruzado vendo as coisas acontecerem e não vai poder fazer nada? Lógico que não, tá? Ele pode ser iniciado de ofício, sim, pelo juiz, se ele encontrar alguma irregularidade. Artigo 74 do Código, que nós já lemos, né? A exclusão será mandada processar de ofício pelo juiz eleitoral sempre que tiver conhecimento de alguma das causas de cancelamento. E o 71, parágrafo 1º, que também nós já lemos. Então, 17, errado. 18. No caso de algum cidadão maior de 18 anos ser privado temporária ou definitivamente dos direitos políticos, a autoridade responsável pela imputação da pena deve providenciar a comunicação do fato ao juiz eleitoral ou ao TRE da circunscrição em que o delito tenha sido praticado. Ou essa é muito cara de Consulplan. Você está lendo o caso, a questão tem umas 4 linhas, você já está... Não, tá certo, é isso mesmo, ó, tá certinho, certo. Aí você cai, né, na pegadinha, né? Não, vamos lá no artigo 71, parágrafo 2º do Código. No caso de algum cidadão maior de 18 anos privado temporário ou definitivamente dos direitos políticos, a autoridade que impuser essa pena providenciará para que o fato seja comunicado ao juiz eleitoral ou ao TRE da circunscrição em que residir o réu, e não onde o delito tenha sido praticado. É onde residir o réu. Claro, eu acho que faz mais sentido, né? Com relação a domicílio eleitoral e tal, ele vota ali. Então, é onde residir, não é onde ele fez o delito, não. Então, 18, errado. Cuidado com esses finalzinhos de questão. Pega muita gente. 19. O Código Eleitoral prevê que se o juiz tiver dúvida quanto à identidade do requerente ou sobre qualquer outro requisito para o alistamento, deve indeferir o requerimento. Bom, nesse caso, tá errado, né? O juiz vai ter, sei lá, a pessoa mandou a documentação e o juiz ficou em dúvida. Não tô entendendo isso aqui. Defere estranho. Lógico que não, é. E a pessoa, e o lado do cidadão? Não, ele tem que procurar saber isso aí. Então, artigo 45, parágrafo 2º. Poderá o juiz, se tiver dúvida do Código, tá? Então, 45, parágrafo 2º do Código Eleitoral. Poderá o juiz, se tiver dúvida quanto à identidade do requerente ou sobre qualquer outro requisito para o alistamento, converter o julgamento em diligência para que o alistando esclareça ou complete a prova,
ou, se for necessário, compareça pessoalmente à sua presença. Lógico, gente. Senão vai prejudicar muitas pessoas. Simplesmente falta um documento e não defere o pedido. Não. Tá? Tem que dar a oportunidade da pessoa se justificar, se defender, né? 20. De acordo com o Código Eleitoral, somente o eleitor pode retirar seu título e o documento que instruiu o requerimento de alistamento junto ao cartório eleitoral. Já peguei minha caneta roxa, né, para já ir treinando, né, as vistas, grifei o somente, vi que ali o tema é alistamento, fui lá no artigo 45, parágrafo 4º do Código. Vamos lá, vou ler tudo. Deferido o pedido no prazo de 5 dias, o título e o documento que instruiu o pedido serão entregues pelo juiz, escrivão, funcionário ou preparador. Vai ser o funcionário, né? Você não vai chegar lá no cartório eleitoral, o juiz vai dar... Não, lógico que não. Vamos para a parte que interessa. A entrega far-se-á ao próprio eleitor, mediante recibo, ou a quem o eleitor autorizar por escrito o recebimento, cancelando-se o título cuja assinatura não for idêntica ao do requerimento de inscrição e a do recibo. Tá? Então, ele pode autorizar uma pessoa para buscar o seu título, sim. Tá? Olha, esse short ficou grande, mas foi de grande importância para a gente ir pegando essas informações sobre transferência, alistamento e exclusão. Apesar do nome ser short, eu acredito que o próximo simulado vai ser grande também, tá? Então fiquem preparados, simulado na mão, lei na mão, caneta, marca-texto, pausa, na hora que eu falar a referência, artigo 29, parágrafo 1º, pausa, vai lá, abre, porque aí eu vou ler junto e você já vai acompanhando, para não ficar cansativo, senão não faz sentido, isso aqui, não faz sentido, vai ser uma menina falando loucamente e você não entendendo nada. Então pause, aproveite o material gratuito, tá? Aproveite o vídeo, nós temos que estudar para conseguir a vaga lá. Então não pode dar bobeira não pode, né, ficar com preguiça não, tá? Então é isso. Qualquer dúvida, eu tô achando que até que eu vou tirar foto desse simulado com essas referências e postar lá na página, tá? Então qualquer dúvida, chama lá. Próximo vídeo, simulado 3 do TRE, elaborado pelo professor Bruno Oliveira. Beleza? Até lá!